Agora são 8h26. Voltamos ao vivo aqui pela Folha FM 98,3 com o Folha no Ar. Ao vivo também no Face e YouTube. Você acompanha este programa aí. Daqui a pouco vai estar disponível em podcast. Todos os aplicativos Spotify, Deezer, SoundCloud, todos eles para você ouvir este programa na melhor hora do dia. Bom, são 8h27. Voltamos aqui para a reta final do programa hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando com o Sandrão da CUT. Sandrão é servidor público federal, é presidente da CUT no estado do Rio de Janeiro e também diretor do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio de Janeiro. E quem está aqui mandando uma mensagem para a gente aqui no privado é o Teseu Bezerra, que é diretor de um importantíssimo sindicato aqui da região norte fluminense, que é o Sindipetro. Ele trava aí uma luta diariamente. Aliás, tem um podcast com a gente aqui 2 vezes por semana, sempre falando de assuntos pertinentes a não só a classe trabalhadora onshore, offshore, mas sobretudo, né, da nossa sociedade. E o Teseu mandou aqui um bom dia para Nogueira, Aloysio, em especial ao amigo presidente da CUT, RJ, Sandrão, que também é um grande amigo. Primeiro, parabenizar Sandro pela luta em tantas frentes, mas em especial pela frente aí dos agentes de combate à endemia. O Brasil é referência mundial no combate às endemias e muitos desses créditos, ou muito desse crédito, é pela luta de décadas do Sandrão, que é reconhecido inclusive pelo presidente Lula, na luta do reconhecimento dos agentes de campos que lutam aí também há anos para essa reintegração. É outra briga aqui particular de campos, né? O Sandrão também tem sido peça fundamental. Deixo o meu abraço, carinho e reconhecimento. Essa mensagem do Teseu para você. O Sandrão, quer comentar aí? Eu quero agradecer ao Teseu aí pelas palavras e dizer que é sempre importante estar do lado certo. E a gente não tem dúvida, a gente procura estar do lado do trabalhador e da trabalhadora, e a gente vivencia na nossa vida essa luta que não é fácil. Não é fácil, nunca é fácil estar do lado do mais fraco. Nesse caso aqui, o sempre mais fraco é o trabalhador e a trabalhadora, o menos protegido, e a gente dedica a vida a isso, né? A gente dedica a vida a essa causa. E a gente tem conseguido bastante avanço no Brasil, regulamentamos a profissão. O Brasil hoje ensina ao mundo, inclusive, recentemente teve um episódio bastante marcante que foi o NHS, né, National Health System, que é o sistema de saúde inglês, levando um agente comunitário de saúde aqui do Rio de Janeiro para ensinar lá aos ingleses a criar um modelo de saúde lá no Reino Unido. Isso é importante destacar porque a gente tem muita coisa boa que acontece no Brasil, boa ciência, e que não se destaca, né? A gente não se vê. A exemplo do cinema brasileiro. E quando a gente ganha alguma coisa, diz que só falta dizer que foi roubado o título. Roubaram o título, compraram o título com a Olha. Aloysio, vamos lá. Números e pesquisas é contigo, por favor. Vamos lá, vou fazer um resumo, antes de dar os números, fazer um resumo dos cenários. Nós temos, até o presente momento, 4 pesquisas nesse ano eleitoral, pesquisas a presidente, né? Como eu frisar o que eu disse no bloco anterior, desde 2022 mudou a legislação eleitoral. Qualquer pesquisa divulgada em ano eleitoral no Brasil tem que ter registro obrigatório no TSE. E também é bom frisar, registro no TSE não é certificado de qualidade da pesquisa. É o TSE conhecer metodologia, dias que foram feitos, que a pesquisa foi feita, número de pessoas ouvidas, né, de distribuição da proporção das pessoas por classe social, etnia, religião, de acordo com o que aponta o IBGE, o PNAD do IBGE, né? Enfim, não é certificado de qualidade, é um preenchimento de condições mínimas para você considerar a pesquisa, né?
Mas vamos lá, nós temos a primeira pesquisa que foi feita nesse ano eleitoral de 2026, foi do Instituto Ideia, né? Ela fez 5 cenários de consulta estimulada no primeiro turno e 9 no segundo turno. E nesses cenários, o único empate técnico na margem de erro que Lula teve foi com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, no eventual segundo turno. Nós temos a pesquisa Quest, que foi feita em janeiro, em que deu uma coisa aparentemente contraditória. O governo Lula é desaprovado por 49% dos brasileiros, aprovado por 47%, é um empate técnico, quase empate numérico, mas ainda assim, Lula lidera, acima da margem de erro da pesquisa, todos os 7 cenários de consulta estimulada no primeiro turno e outros 7 ao segundo turno. Mais recentemente, mas está indo em janeiro, nós temos a Atlas Intel, que eu já me referi aqui, Instituto Brasileiro, que até orgulha a gente, que tem feito pesquisa acertado muito, eleições do Chile, da Argentina, do México, inclusive, o que mais acertou, gosto ou não do resultado, o que mais acertou a eleição de Trump no ano passado a presidente, que é a Atlas Intel. E na pesquisa feita aqui da eleição brasileira, Lula venceria hoje 5 cenários de primeiro turno e 8 de segundo turno, né? E tínhamos outra divulgada, Poder Data, né, do site Poder 360, que deu também alguns resultados meio contraditórios em relação à aprovação de governo e comparação do governo Lula com o governo Bolsonaro. No Poder Data, por exemplo, o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro para 40% dos brasileiros. É pior, a 39% é um empate técnico, quase numérico, e é igual para 20%. Quer dizer, o cenário parece bem dividido, Sandro, embora claramente tenha uma vantagem de Lula, e embora essas 3 pesquisas, sobretudo na Quest Atlas Intel, 2 delas, mostrem um crescimento de intenção de voto Flávio Bolsonaro. Como é que você interpreta essas 4 pesquisas? Bom, primeiro é dizer que a pesquisa é um retrato, a fotografia do momento. Não quer dizer... pesquisa não quer dizer voto. O voto é na urna. O pessoal costuma dizer que não funciona, mas já tem funcionado bastante tempo. A urna eletrônica. Esse é o voto. Como dizia o ditado velho, né? Bem velho, que eleição e mineração só se conhece o resultado depois da apuração. Mas nesse caso aqui, no caso das projeções colocadas aí, que tem critério científico, né, metodologia científica, para acontecer, é óbvio que dá a diferença de uma para outra, de acordo com o critério científico utilizado. As pesquisas não usam o mesmo critério. Não usam o mesmo critério científico. Usam a mesma base de dados, né, normalmente, mas não o mesmo critério científico. O que acaba acontecendo é que não tem novidade no cenário eleitoral nenhuma. Se a gente pegar as 3 últimas eleições, a segunda eleição da Dilma, o percentual pela qual ela vence é bem pequeno. Bem pequeno. A gente tem um processo da eleição do Bolsonaro que tem uma diferenciação, porque tira o candidato que está ganhando a eleição da urna. Impede o candidato que está ganhando a eleição da urna. É o Lula. E mais do que isso, impede ele, inclusive, de dar entrevista. Né? De dar entrevista. O que não é feito com nenhum preso no Brasil. Já até ofereceram entrevista para o Bolsonaro, né? Só que estão com medo dele falar. É o contrário, estão com medo dele falar alguma coisa. E nesse caso aqui do cenário eleitoral, a gente pode dizer o seguinte, Luiz. De fato, tem uma estagnação. Se você verificar, não há uma mudança abrupta de resultado, não há um indicador que vai haver mudança de resultado. Mas o Flávio cresceu. Cresceu, mas está no limite exato do que eles tinham antes, do que esse setor dele tem antes. Não tem nada que salte os olhos. Na verdade, é o contrário. O único que tinha algum resultado um pouco melhor, na minha opinião, era o governador Tarcísio. Esse tinha uma condição um pouco diferenciada. Um pouco diferenciada. O que vai acontecer nessa eleição é uma espécie de fla-flu, mas nesse resultado, felizmente, ao meu ver, praticamente está desenhado. O Lula, algum tempo atrás, falou uma coisa que me saltou aos olhos. Ele disse, eu sou o primeiro a ganhar a eleição no Brasil na oposição.
né, a reeleição na oposição, com gente indo para a reeleição, que foi o caso do Bolsonaro. E é muito difícil. O cenário, e não é só torcida, até porque tem torcida mesmo, da minha parte, pela reeleição do Lula, sem sombra de dúvida, mas o fato é que não é torcida. O fato é que o cenário, hoje, o cenário se demonstra bastante favorável ao presidente Lula. E quando você fala assim, a pesquisa distou os fatos em relação aos dados de quem aprova o governo e de quem vota no Lula, isso tem uma diferenciação porque, de fato, tem o ingrediente, a figura, né, que no Brasil é muito forte, a questão pessoal. A questão pessoal. As pessoas aqui desaprovam o governo e ainda assim elegem um candidato. Tem sido muito comum no Brasil. Um candidato ter desaprovação, desaprovar o governo dele, entretanto, ressaltar que as qualidades pessoais, as pessoas acreditam que ele vai fazer melhor depois. Foi o que meio que aconteceu com o Bolsonaro. Embora houvesse uma desaprovação alta dele na época, a gente lembra disso, entretanto, ele se mostrou altamente competitivo. O resultado da eleição mostrou que ele era altamente competitivo. E agora eu penso que é a mesma coisa. Só que tem uma diferença. Quem está no governo tem muito mais chance de ganhar a eleição. Isso é sem sombra de dúvida. No Brasil, que há uma disfuncionalidade, né? Que tem uma disfuncionalidade grande. O candidato que governa, seja o governo do Estado, seja o governo, a presidência da República, ele não se descompatibiliza em nada dessas funções. Então ele tem claro que tem uma vantagem óbvia desse processo, mas isso é da regra do jogo. É da regra do jogo que não previu diferente. Só que uma coisa eu tenho certeza: aqui não haverá impedimento de eleitor votar. Nessa eleição não terá impedimento, não vai ter blitz para impedir as pessoas de votarem, não vai ter esse tipo de coisa. A eleição é para valer. O que o povo escolher vai governar. E a outra coisa é o seguinte, que é importante destacar: é que a gente precisa ter respeito à liturgia da vontade popular, sabe, Luiz? A gente precisa retomar isso. Não ficar com essa choradeira, depois que acaba a eleição, meio querendo chamar o VAR, né? Meio querendo chamar o VAR para ver o que aconteceu, entendeu? Entendeu? E já falando em VAR, eu estou aborrecido desde ontem. Ontem à noite, flamenguista, que não chamaram o VAR no pênalti da Arrascaeta no minuto final do jogo, entendeu? E assim, essa coisa que a gente está vendo da eleição é um pouco disso. O cenário você traz muito bem, você faz um comentário bastante inteligente sobre os números. O fato é que não é hoje, como as pessoas estão dizendo. Essa coisa de ter polarização eleitoral já é algo antigo. É algo antigo no Brasil. Não tem novidade. Basta ver que o PT e o presidente Lula é o primeiro ou segundo em todas as eleições desde a abertura política do país. Desde que o povo pôde votar em 89, em todas as eleições. Todas as eleições é assim. Tem um candidato, foi assim com o Collor, que o Collor que marcadamente era de direita, ninguém tem dúvida disso, né? E o Lula. Depois a gente tem o Fernando Henrique. Fernando Henrique lá, que é o efeito do Plano Real, e estava lá o Lula de novo. Então, assim, de sorte que essa eleição é quase um plebiscito. É bem plebiscitária. E a direita está correndo risco, se tiver candidato único, de perder a eleição no primeiro turno. Se não tiver pulverização de votos, se não tiver o número de candidatos grandes, o número grande de candidatos, corre risco de perder a eleição no primeiro turno. Essa possibilidade de primeiro turno, matematicamente, ela existe, vai depender da configuração. E você está certo, todas as pesquisas mostram, você está certo e na mesma sentença o Caiado está certo. As pesquisas mostram que quanto maior o número de candidatos de oposição, menor são as chances matemáticas de Lula defender o primeiro turno. E Caiado está certo a usar a eleição do Chile como exemplo. Né? Você teve 4 candidatos de oposição competitivos, performando em mais de 2 dígitos, né? Nas pesquisas e no voto, e a soma desses 4 candidatos no segundo turno elegeu a direita. Né? Agora, eu vou usar observações de 2 especialistas em pesquisa. Vou usar a observação, saber se você concorda ou não, Sandro. A observação do CEO da Quest, o cientista político Felipe Nunes.
Ele divide o Brasil, o eleitor brasileiro, em 5 grupos. 5 grupos. A esquerda lulopetista, da qual você é um representante, a esquerda não lulopetista, esses dois somados vão dar 30%, cerca de 30%. A direita bolsonarista, a direita não bolsonarista, que somados dão também 30%. E o que eles chamam de independentes, que são outros 30%. Só que, pesquisando também a questão da abstinência eleitoral, abstenção eleitoral, perdão, obrigado. Abstenção eleitoral também abstinência, né? Mas, enfim, abstenção é mais apropriado. Abstinência, o problema é que pode dar uma crise. O cara querer votar agora. Mas, ou votar dobrado pelo voto que não deu na última eleição. Mas, pesquisando a questão da abstenção, ele coloca que desses 30 dos chamados independentes, só 10% vão votar. Ou seja, nessa análise do Felipe Nunes, a decisão da eleição está nesses 10%. E isso fica ainda mais fechado quando você vai olhar a análise do Maurício Moura, que é economista, pesquisador, professor da George Washington University e fundador do Instituto Ideia. Ele afirma literalmente, abre aspas, a pesquisa, que a Ideia fez, foi a primeira desse ano eleitoral, a pesquisa mostra a estreita margem de manobra das campanhas presidenciais em 2026. Acreditamos que essa eleição será decidida por 3 pontos percentuais do eleitorado. Ou seja, segundo dois especialistas, o Felipe Nunes, 10%. Segundo o Maurício Moura, 3%. Ou seja, é uma eleição que parece desenhada em definição em Photoshop, não em conclusão no primeiro turno. Que Lula, bom se registra, não conseguiu em 2006, quando tinha um governo muito melhor avaliado do que tem hoje. Como é que você vê essa coisa, esse nicho que pode variar de 10% a 3%, em que especialistas dizem que a eleição pode ser decidida? Eu respondo isso da mesma forma que os economistas, que também são bons de números, né, fizeram agora recente com a economia brasileira. 99,9% pintaram um retrato muito diferente do que aconteceu na prática. A eleição é um pouco parecido com isso, porque tem tantas condicionantes, tais como a própria economia, né? Tem tantas variáveis quanto a economia. A eleição é assim, tem tantas variáveis quanto a economia. E na economia eles erraram 100%. 100% de erro. E nesse caso tem um fator interessante. O que o próprio CEO lá da Quest faz e o próprio professor que você acaba de citar acaba fazendo é um pouco de diagnóstico do passado, sabe? O que me perdoa os portugueses, eu tenho ascendência lá em Portugal, é bem que profeta português, só adivinha o passado. Esse retrato é o retrato do passado. Não quer dizer que vai se reproduzir no futuro. Né? Esse retrato dessa divisão. O que está colocado hoje é que vai ter uma eleição, os candidatos são conhecidos. Qual é o fator mais determinante, eu acho, que vou me ver para a eleição? É que não há novidade em torno dos candidatos. Compreende? Não há novidade. Então, o povo vai às urnas sabendo quem são as pessoas. Se tivesse um outro candidato, talvez a novidade, volto a dizer, fosse o Tarcísio, que não é tão conhecido nacionalmente. Né? Mas o Flávio, incorporando o Bolsonaro, é tão conhecido como o Lula que disputou todas as eleições desse processo. Então a tendência de mudança é muito pequena. E tem uma outra coisa, que é importante dizer, quando você divide esses 10%, normalmente eles têm a tendência de seguir a mesma curva dos outros 60%. Né? Nunca é tão diferente. Você compreende? Do ponto de vista estatístico, esses 10% têm normalmente o mesmo comportamento dos demais eleitores. Então a tendência de mudar o ponto, de alterar a correlação da eleição, eu vejo com muita dificuldade de acontecer. Há, na verdade, um abano, eu diria assim, como se faz lá com fogo, com tabatim, você começa a abanar para ver se ele sobe, de uma parcela significativa da imprensa brasileira, da economia, dos economistas, e de uma parcela da Faria Lima, tentando incentivar essa coisa da eleição por parte do espectro da direita. Uma coisa eu tenho que assinalar. O Flávio não é o Bolsonaro.
Flávio é um pouco mais inteligente do que o Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é um pouco mais inteligente. Porque a inteligência naquela cabecinha que está lá na papudinha era algo que não existia. E nesse caso aí, tem isso de novo. Mas tem uma coisa, a experiência do candidato conta muito. Eu fico imaginando como é que o Flávio vai sair da pergunta quando falar da rachadinha, quando falar do imóvel comprado com financiamento do BRB, da superprodução da loja dele no shopping. Eu conseguia vender bastante chocolate no dia de finados. Acho que o pessoal comprava chocolate, bombom para entregar o defunto no dia dos finados, né? Então, esse tipo de coisa vem à baila com a eleição, de empregar a família do Rony Lessa no gabinete. Tudo isso vai estar em voga. E, assim, de fato, eu acho que o Flávio é um candidato muito exposto e facilmente desconstruído, tá? Facilmente desconstruído. Porque, primeiro, que ele não vai ter a ênfase... Ele está tentando repetir a fórmula do Bolsonaro original, né? Ele é uma espécie de um genérico do Bolsonaro. Ele é uma espécie de um genérico. Você viu que ele foi lá em Israel, se batizou nas águas. É a mesma historinha. É a mesma história. É o mesmo feitio. O problema é que o mesmo caminho normalmente dá o mesmo resultado, né? A gente viu que na última eleição perderam. E vão perder de novo. Porque eles estão facilitando o trabalho. Enquanto eles fazem esse debate de extremar, como o deputado Nicolas fez recentemente, isso, na verdade, a polarização só leva à certeza da vitória do Lula. A polarização leva à certeza da vitória do Lula. Sandrão, são 8h48, a gente está caminhando para o final do programa. Eu tenho que perguntar a você é do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, nós também, estamos em Campos, norte do Fluminense, né? A gente não tem pesquisa registrada neste ano eleitoral para governador e senador. Nós temos pesquisa do ano passado. E as pesquisas apontam uma vantagem grande do Eduardo Paes, possibilidade matemática também de conclusão do primeiro turno, até talvez maior possibilidade do que as que apontam em relação a Lula, hoje pelo menos, né? E você não tem um candidato ainda definido para se opor a Eduardo, e nenhum performa, tirando alguns como o Garotinho, que é ex-governador, né, aqui de Campos, mas que também tem uma reeleição imensa, não deve vir governador, ou novidades tipo o capitão, o nome dele, Rodrigo Pimentel, que esperou o Capitão Nascimento. Isso é perigoso. Eles performam em 2 dígitos, mas assim, distantes de Paes, né? E as pesquisas do Senado, que são 2 vagas esse ano, você tem Cláudio Castro, após a operação nos complexos do Alemão e da Penha, subiu muito, né? Flávio, que liderava as pesquisas para a eleição ao Senado, está como presidenciável, e você tem aí Castro sem Flávio se destacando, e com algumas outros nomes que surgem aí, inclusive a Benedita, que é deputada federal do PT, performando bem ali para essa segunda vaga. Como é que você vê essas 2 eleições, a governador e a senador do estado do Rio de Janeiro? A eleição para governador vai depender muito dessa mudança na Assembleia Legislativa, né? Do fato da eleição indireta, com a renúncia do Cláudio Castro, vai refazer o cenário eleitoral no Rio. Eu costumo dizer que o Eduardo é um bom candidato, bem avaliado, mas é um candidato que já perdeu bastante para governador. Nas outras eleições também estava bem nas pesquisas. É um candidato que tem um problema para encarar, que é o problema do interior do Estado, sabe? Dessa composição do interior do Estado. Não é uma eleição fácil. Ele aparece bem porque ele pontua bem na capital, né? Ele é muito bem aprovado na capital. Isso ajuda a pontuar bem. Mas, como eu sempre digo, a pesquisa não é a eleição, propriamente dito, né? A pesquisa tem diferença da pesquisa para a eleição. A pesquisa não é a solução, não demonstra claramente o que vai acontecer. E tem um problema. E tem um candidato que não estão levando em consideração, que é o fato
já havia uma possibilidade no colégio eleitoral aqui, na eleição interna da Assembleia Legislativa, eleger um candidato do PT, por exemplo, o André Siciliano. E aí, o André Siciliano no governo do Estado, né, se o Paz não garantir na chapa a participação efetiva do PT, ele pode acabar tendo que enfrentar um candidato no governo, a governador do Estado, que é um nome novo, que não está no cenário, né, e que é alguém articulado, bem articulado no interior do Estado, tem boa relação no Estado inteiro com os parlamentares, sobretudo. É alguém com 2 votos virou presidente da LERJ. Alguém com 2 votos virou presidente da Assembleia Legislativa. Então, é um cenário bastante desafiador. O que me estranha, Luiz, já não tem nenhuma pesquisa até agora, né, sobre a eleição para o governo do Estado desse ano. Eu acho que o coelho, quando sair da cartola, pode ser um coelho diferente aí, entendeu? Pode ser um coelho diferente. E para o Senado, Sandrão? Para o Senado, eu acho que o cenário está um pouco definido, né? Está um pouco definido. Se o Castro realmente for candidato, ele, como se avizinha aí, ele tem grandes chances de levar a primeira vaga, né? Conseguir ganhar as eleições. Isso é um fato concreto. Até mesmo porque ele era muito mal aprovado, mas fez aquela ação desastrosa, aquele extermínio aqui. Lamentavelmente, isso tem 30%, 40% da população que apoia esse tipo de comportamento. E isso catapultou ele em uma posição importante na corrida eleitoral. Outro player é a própria Benedita da Silva, né? Que de fato tem chance de ocupar essa segunda vaga. Tudo vai depender da capacidade da direita de fazer o voto casado, né? Se a direita fizer o voto casado, tem chance da direita amalgamar as 2 vagas do Rio de Janeiro para o Senado Federal. Isso é um fato que a esquerda tem dificuldade de fazer. Além do que a histórica divisão da esquerda aqui no Rio de Janeiro. O trabalho da esquerda no Rio de Janeiro é unificar em torno da Benedita. Se unificar em torno da Benedita, nós aí podemos ficar com cerca de 30% do eleitorado, algo próximo a 30% do eleitorado, e aí chegar na posição e ganhar a vaga para o Senado. É isso. Agora, um exercício de futurologia mesmo, porque a gente tem uma definição grande por conta da decisão lá da Assembleia Legislativa. Tudo vai depender da eleição do governador para mandar tampão. Quem será o governador? É bom lembrar que além de Siciliano, nós temos 2 outros nomes, né? O Nicola Mittioni, que tem o apoio de Cláudio Castro, né? O Douglas Ruas, que tem o apoio do PL, inclusive do próprio Flávio Bolsonaro, Eutineu Cortes também, deputado federal e presidente do partido aqui no estado do Rio de Janeiro. Chamou o Sérgio lá. Fala, Sérgio. Vamos caminhar para o final? Vamos lá. São 8h55. Ô, Sérgio, te agradecer aí, amigo, pela Sandrão. sua... Sérgio. Sandrão, por isso que ele não está atendendo. Sandrão, te agradecer aí, cara, pela sua entrevista. Boa conversa contigo. Legal, cara, muito bom. Porque assim, por que eu tô falando, tô julgando aqui, tô analisando, porque a gente tá enjoado desse negócio de extremismo, seja da direita, da esquerda, seja de qualquer lugar, e você não demonstrou, pelo menos aqui nessa conversa, na minha visão, nenhum extremismo, e a gente tá bem enjoado disso, bem cansado disso, e viu que isso não leva a lugar nenhum. Cara, te agradecer, desejar boa sorte a você nas suas lutas e... espero em breve a gente poder estar de volta aí. Forte abraço, amigos. Sandrão, obrigado pela sua conversa, boa conversa aqui na Folha FM. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês para estar participando, foi bastante proveitosa, Nogueira e a Luísa, gostei muito das intervenções, tanto sua quanto da Luísa. A Luísa me parece uma figura inteligentíssima aí, uma figura muito agradável de conversar. E foi muito bom esse debate aqui, estou pronto, a hora que tiver espaço, estou de volta. Gostei muito do debate, foi muito proveitoso. Obrigadão a você e a toda a audiência da Folha. Só um minuto para trazer a Luísa aqui para fechar com você. A Luísa. Agradecer ao Sandrão pela entrevista, retifico suas palavras, Nogueira, a entrevista acho que foi muito boa. Agradecer também ao Léo Zanzi, do PSOL, que foi quem intermediou essa entrevista aqui com o Sandrão. E amanhã, presencial, Caio Viana, né, pré-candidato a deputado federal, fala um pouco sobre essa pré-candidatura dele, sobre Arnaldo Viana, né, que faleceu recentemente, pai dele. Enfim, amanhã bem cedo aqui, a partir das 7 da manhã.
o Caio Viana, eu e você, Nogueira. Legal, bem cedinho. A partir das 7 aqui, porque nós já chegamos bem antes. Valeu, Luiz. Forte abraço. Esse Sandrão, também tô de ressaca pela derrota de virada do São Paulo. Mas não Mas foi. vamos lá, meu amigo. Mas não foi. Mas eu sou flamenguista, eu não sou botafoguense. Eu não fico nesse chororô, não. Ei, Acho que São Paulo, no segundo tempo, jogou melhor e mereceu a virada. Sandrão, quer resolver o problema do Flamengo? Leva o Everaldo do Fluminense pra vocês, cara. Tá resolvido. Rapaz, o nosso problema é excesso de dinheiro. Ele está comprando tanto, eu espero que funcione, porque nós temos tudo condições no papel, eu não sei como vai funcionar no campo. Tá bom, amigo. Forte abraço. Não. Tudo de bom. Luiz, obrigado também. Bom dia pra você. Até amanhã, se Deus quiser. São 8 horas e 57 minutos. Fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. De volta amanhã, então, às 7 horas da manhã, como a Luiz já anunciou, já informou. O Caio Viana amanhã com a gente ao vivo aqui, presencial. E falando sobre esses temas todos, claro, sobre a morte aí do seu pai, o Arnaldo Viana, e todo o legado deixado por ele também. Gente, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem, fechamos aqui a edição de hoje. Você continue ligado, continue na Folha FM.